No coração do Tocantins, onde as águas do rio Araguaia se encontram com a história, surge Araguatins, um município que guarda em suas raízes a essência da cultura e da luta de seu povo. A história de Araguatins começa no século XX, com a chegada de colonizadores e a exploração das terras férteis. Em 1953, a cidade foi oficialmente fundada e, desde então, tem sido um ponto de encontro de culturas e tradições. Eu me chamo Nayara da Silva Parreira, sou filha de Araguatins, nascida em 1996. Foi aqui às margens do rio Araguaia, onde vivi por mais de 20 anos. Fiz amigos, conheci histórias, participei de momentos muito memoráveis. Araguatins, para mim, é uma cidade encantadora. É aqui onde eu resido ainda hoje, crio os meus filhos, conto para ele, compartilho momentos, lembranças e boas recordações. Araguatins já cresceu, já desenvolveu e ainda tem espaço para muito mais desenvolvimento, muito mais infraestrutura. Araguatins já passou por muitas dificuldades. E aqui em Araguatins tem pessoas fortes, que torna cada dificuldade uma oportunidade de construir algo novo. Araguatins é uma cidade tão linda, uma cidade que tem tanto a crescer e que nos inspira com a sua história, com as suas mudanças, com as histórias de cada um dos seus moradores, que nunca desistiram e nunca pararam de lutar pela sua cidade. Porque cidade é isso, não é só o que se vê, é o que se sente, é o que se sonha. E enquanto houver alguém sonhando por um Araguatins melhor, ela nunca será esquecida nos nossos corações. Como era Araguatins quando a senhora chegou aqui? Era muito triste. Era. Só tinha essa praça que tem a igreja pequenininha. Era no tempo do sino. Você sabia que é sino, sabe? O sino de... Aqui tinha aí do outro lado orava o que batia o sino. Ludovico, o rei Ludovico, casado com a dona Francisca. Francisco Ludovico de Almeida. Um cara de Goiânia. Muitas horas o sino batia. Quando era 6 horas, era 6 pancadas. Para saber a hora. Eu cheguei com 7 anos aqui, senhor. Foi? O meu pai, sabe de que nós viemos? De Porto Franco? Eu sou maranhense, sou de Porto Franco. Ouviu falar da cidade? Já ouvi falar. De cavalo. Cavalo. A minha mãe no cavalo com aquela cena de já viu? Pois é. E eu vim aqui na frente, no cavalo, com o homem. Porque eu era pequena. Sim. Eu na vida fui magrinha e 7 anos chegamos aqui. A sua família é uma das famílias pioneiras aqui na cidade, né? É, pioneira. O meu avô Benjamin Fernandes, ele nasceu no sertão de Itaguatins, entendeu? Mudou para cá muito novo. Daí então veio meu pai, são os filhos de Celedônia Araújo Fernandes, que era os filhos de Benjamin Fernandes de Souza, que veio Celedônia Araújo Fernandes, Adelson Araújo Fernandes, Edson, Benjamin Fernandes Filho, Eledir Araújo Fernandes, a Aurenice, a Pratica, o Alberto. Celedônia, meu pai, nasceu em 27/7/1927, na Vila de São Vicente. Eu já sou filho do Celedônio primogênito, nascido em 17 de setembro de 1953, já em Araguatins. Então eu sou, como diz os jovens por aí, o araguatinense raiz, né? Sim. Filho, meu avô praticamente de Araguatins, do sertão de Itaguatins, meu pai de São Vicente do Araguaia e eu já de Araguatins. Minha mulher e meus filhos, todos araguatinenses, e tenho duas netas nascidas em Araguatins, né? Família toda de Araguatins. Toda de Araguatins. Então hoje a gente vai conhecer um pouco de Araguatins através do nosso amigo, com muitas histórias da raiz mesmo da cidade. Então, as histórias que o pai do senhor conta para o senhor de como era Araguatins quando ele chegou aqui. O meu pai, quando nasceu em 27/7, né, em 27 de julho de 1927, ele nasceu após a primeira enchente registrada
na Vila de São Vicente, que foi a enchente de 1926. Foi uma enchente muito grande, que depois só a enchente de 80 superou a de 26 e a de 57, né? Então, meu pai nasceu em 27 de julho de 27, e daí então ele veio. Foi criança aqui, depois serviu o exército em Belém em 45, voltou para Araguatins novamente, se casou com a minha mãe, Doraci Milhome Fernandes, em 20 de dezembro de 1952. E de 17 de setembro de 1953, nasceu essa figura aqui, com o nome que eu me orgulho do meu nome, do meu sobrenome, Armísio Milhome Fernandes. Milhome, neto de Antonina Simas Milhome, a primeira professora, primeira diretora de Araguatins. Então, inclusive, tem um colégio com o nome da minha avó materna, né? Então, eu me orgulho de ser araguatinense e de participar dessa história. O seu avô também tem ruas, né? O meu avô, Benjamin Fernandes, tem essa placa aqui, essa Praça da Câmara Municipal, em homenagem a ele, porque ele morou logo ali na esquina e ali nasceu, ali ele formou uma família, né? Ele, junto com a minha avó, Anaídes Araújo Fernandes, eles tiveram 8 filhos praticamente e morou a vida inteira nessa praça. E como era Araguatins na sua infância? Araguatins, na minha infância, eu vou te contar de 57 para cá. Sim. A minha lembrança de 3 anos e meio de idade, eu nasci em 53, e eu me lembro já da enchente de 57, que foi mês de março e abril. Com 3 anos e meio, eu lembro que minha tia Dilza, irmã da minha mãe, estava me ensinando a nadar no mercado municipal de Araguatins. A enchente de 57 tomou o mercado. Então, lá, com 3 anos e meio, dessa idade para cá, eu me lembro de tudo até a presente data, considerando que eu estou com 71 anos, mas eu lembro de tudo, né? Então, a enchente de 57. Araguatins, naquela época, o comércio de Araguatins era através de Belém. Era via fluvial. Existia 2 barcos muito grandes, barcos cargueiros e de carregar passageiro também. Era o barco do Daniel Frutuoso, com o nome de Valber, e o barco de Antônio Rodrigues Pereira, com o nome de Floriano Moura. O Antônio Rodrigues Pereira era paraense, veio de Bragança, do Pará, para Araguatins, se estabilizou aqui, botou o comércio, e esse barco era para transportar as mercadorias daqui para Belém, levava algumas cargas, encostava em Marabá, levava castanha do Pará e levava alguma coisa de lá para cá, trazia a mercadoria deles. E o do Daniel Frutuoso também era um comerciante que começou por aqui também, que era paraense, veio para se estabilizar em Araguatins, tinha esse barco. Daqui ele levava passageiro para Belém e trazia. A gasolina era em lata, o querosene era na lata, o açúcar era a granel. Então tudo era assim, não existia o empacotamento a vácuo naquela época e tudo. Então tudo, até a rádio que pegava, quer dizer, considerando que a capital nossa, isso aqui tudo era Goiás, e a capital era Goiânia, a 1.450 quilômetros daqui, e o que era mais perto era Belém. Então o comércio de Araguatins era com Belém. Muitas famílias se estabilizaram em Belém, levavam os filhos para lá para o estudo. E ainda no final da década de 50 começou o prefeito Atanásio Moura Seixas construiu uma pista de pouso aqui, à mão, na enxada, braço de homem, e colocaram cascalho, começou a descer os aviões aqui em Araguatins, colocaram uma estação de rádio e dizia que o avião da Paraense, da Cruzeiro do Sul, da Varg, da Real. Araguatins é um exemplo de como a determinação e a união de pessoas podem transformar um lugar. Matheus, obrigada desde já, tá, por participar com a gente. Eu gostaria de saber um pouquinho da sua história. Quando foi que você chegou em Araguatins? Bom dia, é um prazer estar participando dessa entrevista. Eu cheguei em 2000 aqui em Araguatins. Minha família veio para cá, meu tio abriu uma loja aqui em Araguatins. Meu pai trabalhava para ele como caminhoneiro, e aí meu pai veio primeiro, em 99,
Em 2000 ele trouxe a gente para cá. Veio tanto minha família, como meus tios, como meus avós também, de Imperatriz. Então veio a família inteira para Araguatins. E quando a gente chegou aqui, só tinha 2 lojas de material para construção, só tinha acho que 2 supermercados, o centro da cidade era aqui, próximo ao cais, então a gente teve uma dificuldade para achar casa para morar. A nossa primeira casa foi logo próximo da PO, então na Nova Araguatins. Naquela época só tinha centro em Nova Araguatins, então tinha poucos bairros. Quando a gente chegou aqui, a cidade tinha bem poucos habitantes na cidade em si. Mas um dos motivos que a gente veio para cá foi nessa perspectiva de crescimento da cidade, que é o que a gente conseguiu agora, né? Entendi, mas como é que era lá na Nova Araguatins, você fala? Já era grande, já era desenvolvido? Não, a Nova Araguatins, a parte mais desenvolvida era próximo da PO, então da Avenida Araguaia, né? Que é a que corta a nossa cidade, que passava o fluxo de carro. 2 quarteirões acima não tinha mais nada, posso dizer, principalmente referente à estrutura. Era rua de areia, não tinha calçamento, não tinha calçada, tinha pouca construção, a gente conseguia transitar entre terrenos para ir para outra quadra. Tanto que depois a gente mudou mais para cima ainda numa casa que o nosso quintal era hoje a Praça Anísio, que é uma praça bem movimentada hoje. A gente tinha soltar pipa e era só areia. Antigamente tinha a escola Oswaldo Franco, o Leônidas, a de ensino básico ou era o Denise ou era a paróquia, a escola paroquial. Então uma estadual e uma municipal, que aí foi quando eu comecei. Eu estudei tanto no Denise como depois na paróquia, que foi onde eu estudei mais tempo. Depois eu estudei no Oswaldo Franco, que aí é estadual também, que aí é Fundamental 2. Naquela época já tinha a EAFA, depois se tornou IFTO, então tinha poucas escolas aqui, principalmente da rede municipal e estadual. Tinha coisa, acho que de 5, 6, e aí a EAFA como a 7ª, 8ª instituição de ensino, mas era bem pouca. Entendo. Por que, Matheus, você, jovem, né, escolheu Araguatins para você morar, para você residir, e hoje é onde você trabalha? Por que você escolheu Araguatins? Então, como eu disse, eu vim para cá em 2000 e eu morei aqui até 2015. Foi quando eu ganhei bolsa pelo ProUni e fui para fora do estado, fui para Santa Catarina, me formei em Educação Física lá em Santa Catarina, fiquei lá durante 5 anos. Tive proposta de emprego para mim continuar lá, de alguns amigos que tinham empresa, só que eu tinha o intuito de voltar para Araguatins para tentar melhorar referente a esporte, prática de atividade física, eventos. Eu tive o intuito de voltar para Araguatins para tentar ajudar a alavancar esses quesitos aqui em Araguatins. Assim que eu cheguei aqui em 2020, infelizmente a gente teve a pandemia, que atrapalhou bastante meus projetos e planos. Tive que demorar um pouco, mas o meu intuito sempre foi em agregar a cidade, ajudar de alguma forma o local onde eu me apaixonei e eu me considero araguatinense. Então eu nasci em Imperatriz, só que eu prefiro Araguatins, não tenho interesse de sair dela. Para mim é uma cidade que tem um futuro promissor. A gente vê hoje as coisas melhorando, crescendo a população, investimento também de fora, e eu como araguatinense quero investir mais ainda aqui também, tanto meu tempo como meu trabalho, como em criar projetos, eventos para agregar mais ainda para a cidade. Então meu intuito é continuar aqui, meu filho crescer aqui, ter boas lembranças assim como eu tenho, dessa cidade que quando eu cheguei aqui era bem pequena, tinha poucos bairros e hoje tem um crescimento exponencial cada vez mais, aí, tanto de empresas como também de território, né? Isso, é verdade. Deixa eu te perguntar, o que você deseja hoje para Araguatins? Eu desejo que ela continue com esse crescimento, ela continue buscando continuar com o seu diferencial, que é o cais, que é a cultura, que é o nosso pôr do sol, o nosso cais, as nossas festas tradicionais, nosso período de praia, que é muito bom, veraneio.
eu espero ajudar ela a se tornar um ponto turístico esportivo, então não só do nosso estado, como também da região do Maranhão, Pará, que as pessoas conheçam Araguatins não só pela beleza que ela tem no pôr do sol, mas também pelas práticas esportivas, então corrida, campeonato de vôlei, de futebol, tornar ela um local que todo mundo busque, não só pela beleza, mas também pelos campeonatos e eventos. Vamos hoje conhecer a Eleusa, né, que é a responsável pela Unopark em Araguatins. Mas primeiramente, Eleusa, prazer, seja bem-vinda. Obrigada. Tá bom. Eleusa, me conta um pouco, quando você chegou em Araguatins? Eu tinha 8 anos de idade, sou natural de São Luís dos Montes Belos, Goiás. Aí com 8 anos de idade, meu pai veio para gerenciar uma fazenda. Olha que legal. E aí nessa fazenda não tinha escola. E o meu pai é do tipo que os filhos tinham que ir junto para o mesmo local. Gente, comecei a estudar com 11 anos de idade. Nossa. Tive de esperar o meu irmão caçula completar a idade de ir para a escola para a gente vir para a cidade estudar. Então eu tinha 11 anos de idade quando entrei pela primeira vez dentro de uma escola. Trauma, gente. Brincadeira, mas foi horrível, né? Foi muito horrível. Eu era enorme, era quase desse tamanho. Perfeito. E no caso, você estudou em escolas públicas? Só pública, só pública. Como era, Eleusa? Antigamente era bem mais difícil, muito gostoso também, eu acho assim, é uma época até meio romântica, né? Ônibus não pegava gente na casa igual hoje tem. Sim. Material escolar era a gente que comprava e era pouco, era mínimo. Quem tinha um estojo de madeira com os lápis coloridos dentro, era a coisa mais chique. Olha. Então foi muito difícil. Hoje a gente olhando, foi muito difícil a gente... O progresso, né? Sim. Só que naquele tempo não, como a gente não sabia de muita coisa, então era bem normal a gente não ter muito. Era a cadeirinha com 2, era tudo de madeira, todo mundo usava uniforme, sabe? Tinha as mochilinhas igual, todo mundo tinha o teu sapato igual, que chute. Eu até me lembro, era que chute preto. E a meia branca, a sainha era cinza e as camisas brancas. Então... era todo mundo igual, não tinha essa mordomia que hoje tem. Perfeito. Quando você terminou ali a questão do ensino médio, né? Quando foi a questão para ir para a faculdade? Como foi isso para você? Quais as opções que você tinha, Eleusa, para a faculdade em Araguatins? Em Araguatins não tínhamos opções. É mesmo? Eu fui a última turma de pedagogia da Unitins e a ADECOM. A Unitins era o pedagógico e a EDECOM, que era até do Amasta, era a infraestrutura. Alugava os prédios e era televisionado, a gente estudava o mês de férias inteiro e todos os sábados o dia inteiro. Então era de uma televisão grande, tinha um tutor, as provas eram todas escritas na época, tinha gabarito. Mas as aulas eram televisionadas, então o professor passava os trabalhos e a gente fazia e apresentava para o tutor. Então era um semi-presencial, falando assim, né? Sim. E foi a última turma. Não tinha opção, gente, Araguatins não tinha opção. Pedagogia, letras e tinha normal superior na Unitins, né? A última turma também já tinha encerrado. A última normal superior encerrou e entrou a última pedagogia. E aí também encerrou, que foi quando o Ministério Público entendeu que não podia ser cobrado, já que a Unitins, que era o pedagógico, era público, entrava com o privado, que era a EDECOM, que era a estrutura. Sim. E aí o Ministério Público entendeu que não podia. Então foi encerrado, em 2008 para cá não teve mais esse tipo de curso. E Araguatins só tinha ele, e depois veio Faiara com administração, letras e pedagogia, que também encerrou. Então Araguatins não tinha muita opção, porque o IFTO era só ensino médio. Sim. Na minha época de faculdade era isso. E não tinha superior, né? Não tinha opções de curso superior. Não tinha.
A economia de Araguatins sempre esteve ligada à agricultura. Os agricultores locais cultivam uma variedade de produtos, desde grãos até frutas tropicais. Então, vamos conhecer um pouco mais da minha história através do meu pai, Eládio, né, que é morador de Araguatins, e a gente vai descobrir um pouco mais da história de Araguatins nesse bate-papo. Acompanhe com a gente. Pai, quando foi que o senhor chegou aqui em Araguatins? 1993. 1992. 92, 93, fim de 92. Era. Como era Araguatins nessa época que o senhor chegou? Era uma cidade pacata, bem simples, não tinha desenvolvimento, ruas todas buracadas, muita rua só na pissarra mesmo, não tinha asfalto, não tinha calçamento, pouco comércio. E essa era a cidade de Araguatins. Meio de sustento de muitas famílias era a pesca também, né? Inclusive, eu participei desse projeto que eu tinha uma geleira, inclusive nesse local aqui mesmo. Por 25 anos eu trabalhei com gelo, com os pescadores. Aí pela amonia, eu fui obrigado a parar de gelo e mudar de trabalho. Entendo. Mas para mim, Araguatins é a cidade onde eu pretendo continuar morando até o resto da minha vida. A cultura de Araguatins é rica e diversificada. As festas religiosas, como a Festa do Divino, a Festa do Padroeiro, as celebrações juninas, são momentos de união e alegria para a comunidade. Como muitos municípios brasileiros, Araguatins enfrenta desafios. A falta de recursos e investimentos em infraestrutura são questões que precisam ser abordadas. Araguatins é mais do que um município, é um lar cheio de histórias, desafios e esperanças. A força de seu povo é o que molda o futuro desta terra. Cada história contada aqui é um tijolinho na construção de Araguatins, porque a cidade não é só o que se vê, é o que se sente, é o que se lembra, é o que se sonha. E enquanto houver alguém disposto a contar essa história, ela sempre viverá em cada um de nós.